Fato curioso que aconteceu na vida de Davi, quando ele ainda estava sendo provado no deserto, né? Quando ele estava no deserto ainda. Quando ele estava com a família e todos que seguiam a ele, correndo de Saul, fugindo de Saul com ele. Ele sente uma necessidade grande, porque era muita gente com Davi, e ele pede a Nabal, né? Nabal, para Nabal ajudá-lo, porque ele tinha ajudado Nabal, socorrido Nabal uma vez. E quando ele pede alimento, manda os soldados lá, ele diz: que parte eu tenho com Davi, um homem que está fugindo do rei, do seu senhor, entendeu? Ele foi ingrato por causa do orgulho e da soberba. Ele não esqueceu que Davi fez por ele, mas fez pouco caso, não foi grato. E por causa disso, quando os homens de Davi levaram a resposta a ele, Davi vinha com muitos homens para fazer mal a ele, porque ele foi ingrato. Porém, a esposa, a mulher sábia que edifica a casa, sabendo disso, foi ao encontro de Davi, levando a provisão que ele precisava e pediu perdão por ele, né? Pediu perdão, que ele era um homem ignorante, que ele era um homem sem conhecimento de Deus. E Davi se aplacou e aceitou a oferta que ela deu, o alimento, e foi embora. Mas não demorou, Deus desceu a mão, né, em Abal, né, e matou. O próprio Deus, não foi a mão de um homem, foi o próprio Deus. A mesma coisa foi Saul perseguindo, querendo fazer mal a ele de qualquer jeito, determinado por espírito mal que estava na vida dele, por ele ter desobedecido a Deus. E ele queria, porque queria fazer mal a Davi. Inúmeras vezes Davi teve a oportunidade de tocar nele e matá-lo, mas ele não quis, pois ele temia a Deus, era um homem justo, queria que Deus o fizesse, porque ele disse: jamais tocaria no ungido do Senhor, e Deus fez justiça. E Deus depois colocou Davi no lugar, né, e exaltou. Mas o que eu quero falar aqui é algo muito sério, não quero tomar muito tempo de vocês, mas eu gostaria que vocês assistissem até o final. É sobre essa graça, né, o Evangelho de Jesus. Deus, o próprio Deus, se faz carne e vem morrer na cruz para nos salvar. Isso não é conto de carochinha, isso não é invenção, como alguns dizem. A Bíblia é escrita pelo homem. A Bíblia, sim, é escrita pelo homem, porém antes inspirada por Deus. É o livro mais perfeito, mais completo de tudo, é a Bíblia Sagrada, porque nela tem a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus falou, revelado pelo Espírito Santo, que é a terceira pessoa, né? O mesmo Deus, Espírito Santo. E ele é que vivifica as coisas. E ele fala, e o Espírito Santo inspira. Você vê que a Bíblia está escrita há mais de 2000 anos, né? Não é isso? Muito mais de 2000 anos. E ela tem ainda o mesmo efeito, porque é a palavra de Deus. E ela é renovada todos os dias. Então o que eu quero dizer para você que está fora ainda do caminho do Senhor. Eu não estou falando de forma religiosa, porque a religião não salva, eu já falei isso aqui. A religião não tem como salvar o homem. A religião, na verdade, serve para falar um pouco mascarado sobre Deus, mas não salva. Quem salva é a pessoa conhecer Jesus, e examinar a Escritura, aceitar Jesus, aceitar a aliança que o próprio Deus veio e fez com o homem, morrendo em morte de cruz e ressuscitando ao terceiro dia para o resgatar. Não existe nada que o homem faça que poderá justificar, seja você quem for, mas uma coisa o homem tem que fazer: se arrepender dos seus pecados. Não adianta ninguém dizer: estou adorando a Jesus prostituindo. Não adianta ninguém dizer: estou adorando a Jesus no homossexualismo, que é uma prática contra Deus. Não adianta ninguém dizer: estou adorando a Jesus estando no lesbianismo, roubando ou matando. Não adianta ninguém dizer: eu adoro Jesus, e cantando e louvando e vivendo o homem como que fosse mulher e a mulher como que fosse homem, ou qualquer que seja o tipo de prática, corrupção, seja fora ou dentro do Evangelho.
Não tem como o homem se salvar se ele não se entregar completamente ao Senhor Jesus. Ele tem que nascer de novo. Foi isso que Jesus disse a Nicodemos, sendo doutor da lei, não sabia como fazer para herdar a vida eterna, como, aleluia, abraçar o caminho da salvação. E o Senhor disse a ele que era necessário nascer de novo. E ele disse, como pode o homem voltar? Ele, sendo doutor, não sabia. O homem vai voltar para o ventre de sua mãe, nasceu outra vez? Ele fez, não. Quem é nascido da carne é da carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito e vida, entendeu? Quem aceitou Jesus e se entregou completamente, ele sem reservas, né? Sem pecadinho incubado, sem viver uma vida dupla, dentro da presença de Deus, na presença de Deus, é nascido do Espírito. Esse revela que é nascido do Espírito, para a glória de Deus. Agora, quem é nascido da carne, permanece na carne. O que eu quero dizer aqui, irmãos, é que a gente, mesmo no corpo físico, com o fruto de Adão em nós, porque nós somos contaminados com o fruto de Adão, mas nós temos a certeza da salvação. Hoje Jesus voltando a gente vida para sermos transformados, como está escrito em 1 Coríntios 15, né? Essa ressurreição que vai haver, e o Senhor vai transformar nosso corpo físico em um corpo de glória semelhante ao dele, ou glória a Deus, com a morte física indo para os braços do Senhor. Mas tudo isso só pode alcançar a salvação, homem, seja ele quem for, homem ou mulher, quem for, a partir de ele aceitar Jesus como Salvador e permanecer nele em novidade de vida, praticando a justiça dentro da palavra de Deus, segundo o Espírito Santo, e não segundo a própria justiça de cada um contra Cristo, entendeu? E contra a sua palavra. Que Deus nos abençoe, guarde e aplique a sua divina palavra nos nossos corações. E quando eu falei sobre a justiça de Deus, quando eu falei sobre a morte de Nabal, falei sobre a justiça de Deus, que Deus sempre pelejará pelos seus. Deus nos prova, mas quando ele aprova, quando ele exalta, ele sai punindo a quem ele tem que punir e exaltando quem ele tem que exaltar. Deus nos abençoe. E toda a ferramenta preparada contra nós não prevaleça. Shalom, Adonai.